Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui todos nós juntos para darmos prosseguimento a essa nossa conversa a respeito dessa obra, O que é o Espiritismo. Nós estamos aqui, eu, Aloísio, comigo, Eduardo Araújo, e com ela, uma mulher atrás do seu tempo. Ela não é à frente do tempo. Ela está em abril ainda. Seja bem-vinda. Maria de Fátima Miranda, não. O grafite do lápis aqui estava. Muito bem. Então, nós estamos nesse primeiro diálogo, no capítulo 1, que é o diálogo de Kardec com um religioso, um padre, e que trata de aspectos relativos, no caso aqui que nós estamos conversando, e interrompemos no nosso último encontro, desses dogmas que nós encontramos em outras filosofias religiosas, que não o Espiritismo. E o Espiritismo nos diz que o espírito é o árbitro da sua própria sorte no amanhã. Certo? Então nós somos os responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Isso baseado no questionamento do padre, né, de que a doutrina espírita questiona as penas eternas. Que aí, no caso, o inferno, né? Aquele que vai para o inferno e não tem mais remissão. O inferno só tem entrada, né? Só não tem saída. Não tem saída. Então, dentro desse conceito, nós temos algumas colocações aqui que o Espiritismo rebate dentro de uma racionalidade, qual seja, da justiça divina, da onisciência e onipotência de Deus, nosso Pai, que é a origem de tudo. Então, nós sabemos que tudo tem conserto e depende de cada um de nós. E essa é a posição que é defendida pelo Espiritismo, sem rejeitar a essência, vamos dizer, dos dogmas defendidos, no caso aqui, pelo catolicismo, né? Mas interpretando esses dogmas de forma diferente do que daquele que nós estaríamos adotando se fosse apenas olhado para a letra e não para o espírito da letra, pelo conteúdo, pelo significado. E continuando então a nossa colocação aqui, nós vemos que nós estamos aí no meio da resposta de Allan Kardec, quase no final, quase né? No final da resposta. Quase no final. Quem quiser se localizar, a pergunta que o padre fez a Kardec foi a seguinte, para vocês pegarem pela pergunta, né? Olha, é grande o negócio. Dissestes que o Espiritismo... A pergunta do padre começa dizendo assim: dissestes que o Espiritismo não discute os dogmas. Então vocês procurem essa pergunta, e aí ele vai fazer uma série de questionamentos, né, dos dogmas que, segundo ele, eram combatidos pelo Espiritismo, e Kardec vai explicar que a ideia não era essa. E nós estamos no penúltimo parágrafo dessa resposta de Kardec. Então, Kardec, referindo-se ao Espiritismo, ele diz: esta doutrina é, por certo, mais conforme à justiça de Deus, que pune enquanto o culpado persiste no mal e concede-lhe a graça, a recuperação, a oportunidade, desde que ele volte ao bom caminho. Quem imaginou essa teoria? Seríamos nós? Então isso vem ao encontro daquilo que nós entendemos como da misericórdia e da justiça divina. A justiça divina nos cobra até que nós mudemos a nossa maneira de ser. E
a misericórdia nos dá sempre oportunidade para que, através do processo de reencarnação, nós tenhamos novas oportunidades, novas chances para aprendermos e colocarmos em prática aquilo que aprendemos e dirigindo-nos, então, à nossa transformação íntima. É o que o Espiritismo adota, né? É a reforma íntima. E essa reforma íntima é o nosso progresso moral, nada mais do que isso. E no último parágrafo, então, vamos ouvi-lo pela voz de Maria de Fátima Miranda. Não. Ih, tá todo mundo sem voz. Eu estava rindo. Não. São os espíritos que a ensinam e provam, pelos exemplos que diariamente nos fornecem. Ele está respondendo aí a pergunta que ele mesmo fez, né? Quem imaginou essa teoria? Seríamos nós? Não. Quer dizer, ele, Kardec? Não. E aí, Miranda? São os espíritos que a ensinam e provam pelos exemplos que diariamente nos fornecem. Os espíritos não negam, pois, as penas futuras, pois que são eles mesmos que nos vêm descrever seus próprios sofrimentos, que estão contidos lá no céu e inferno, né? Detalhadamente. E este quadro nos toca mais do que o das chamas perpétuas, porque tudo nele é perfeitamente lógico. Compreende-se que isso é possível, que assim deve ser, que essa situação é uma consequência natural das coisas. O pensador, filósofo, pode aceitá-lo, porque nele nada repugna a razão. Eis porque as crenças espíritas têm conduzido ao bem muita gente, mesmo entre os materialistas, aos quais não fazia moça o medo do inferno, como lhes era pintado. Quer dizer, o materialista vai debochar porque ele já não acredita em nada mesmo, aí complica. Então aí ele encerra a resposta, né, e deixando claro que, sobretudo, a racionalidade é a base da resposta de Kardec, né, dessa questão das penas eternas. Você transformaria um Deus que foi apresentado por Jesus como Pai e transformaria esse Deus, né, num Deus vingativo, né, cruel, que pune seus filhos com uma pena eterna. Você imagina uma mãe, né, sabendo que ela está na salvação e o seu filho está no inferno. Então ela nunca estaria no céu, ela estaria no inferno, porque uma mãe não abandona um filho. Quer dizer, se uma mãe não abandona o filho, o que dirá Deus, né, apresentado por Jesus como Pai? Então são questionamentos que nós espíritas respeitamos. Como diz Kardec ao padre, não há nenhum problema em você crer naquilo que você acha que é o mais coerente ao seu entendimento. Então, se você crê que só tinha Adão e Eva, né, que Eva veio da costela de Adão, isso não vai fazer nenhuma diferença se moralmente você é uma pessoa que se conduz dentro do caminho do bem. Isso é apenas uma questão de entendimento. Agora, não adianta nada também você compreender a realidade e não ser uma pessoa do bem. Essa questão é muito interessante, porque existem vários caminhos que nos levam à nossa destinação. Certo? Se esses caminhos sempre estão calçados, certo, na nossa transformação e na ausência do mal no nosso proceder e na prática do bem e do amor ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas, como Jesus resumiu todos os mandamentos, toda a lei de Deus. Então, independente do caminho que nós estivermos seguindo, se isso nos leva à prática do bem, do amor ao próximo como a nós mesmos, do amor a Deus, e o amor a Deus, a gente sempre tem essa dúvida: como é que eu vou amar a Deus? Certo? Através do cumprir das suas leis. Certo? Nós amamos pelo nosso esforço, pelo desapego das coisas materiais e pela valorização dos aspectos que são espirituais. É o que nós somos espíritos. Então, é através desse caminho, independente da rota que nós seguimos. Então, todos os caminhos que nos levam à prática
do bem, do amor a Deus, do amor ao próximo, nos levarão ao sucesso, nos levarão a uma situação de paz quando nós retornarmos à vida espiritual. Isso é que nós devemos entender. E é por isso que nós sempre perguntamos e repetimos aqui, Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus trouxe valores morais, certo? Jesus trouxe aqueles aspectos que devem ser atendidos no nosso dia a dia, no nosso proceder, nos nossos pensamentos, nos nossos objetivos para a prática do bem, do amor a Deus e do amor ao próximo. Mais nada, certo? Agora, nós escolhemos vários caminhos que nos levam do ponto A ao ponto B, certo? E esses caminhos são os vários rótulos religiosos, mas que no fundo, todos eles nos conduzem à prática desse bem e desse amor ao próximo. Então vamos dando continuidade, né? Agora com uma nova pergunta aí do padre Allan Kardec. Diz aqui o padre: admitindo esse raciocínio, não julgais que o vulgo precisa de imagens mais impressionantes antes que de uma filosofia que ele não pode compreender? Então ele já começa até, sem ter muitos argumentos, ele diz que as imagens, né, que a igreja apresenta é uma forma de impressionar e conduzir melhor o povo. E Allan Kardec responde: é isso um erro que tem que ser lançado mais de um homem no materialismo, ou pelo menos afastado mais de um homem da religião. Quer dizer, que é o que nós falávamos no programa anterior. Muitas pessoas acabaram se tornando ateístas ou agnósticos justamente pela questão de que eles veem o que a religião tradicional prega. A total falta de racionalidade nos ensinos, ele vê aquilo como uma história infantil e ele se afasta. Então isso acaba sendo um desserviço à ideia da religião, à ideia de Deus, porque você está fazendo com que pessoas que poderiam buscar, né, na espiritualidade, buscar em Deus a força, a coragem para as suas vidas, acabam se tornando ateístas e difundindo as ideias materialistas, que são ideias que são totalmente contrárias àquilo que nós pregamos, né, dentro da religião. Miranda. Chega o momento em que essas imagens não impressionam mais. E então, aqueles que não aprofundam as coisas, não aceitando uma parte, rejeitam todo. Porque dizem eles: se me ensinaram como verdade incontestável um ponto que é falso, se me deram uma imagem, uma figura, uma realidade, quem me afiança que o resto seja verdadeiro? Se, pelo contrário, a razão crescendo nada tem a repelir, a fé se fortifica. A religião ganhará sempre em seguir o progresso das ideias. Se alguma vez ela corre perigo, é quando os homens querem avançar e ela deseja ficar estacionária. Comete um erro de época quem espera conduzir os homens de hoje pelo medo do demônio e das torturas eternas. Não foram poucas as pessoas que acabaram até cometendo suicídio por causa deste medo dos demônios e da pena eterna. Eu tenho uma oportunidade de ter conhecido há mais tempo, certo? Porque a vida me proporciona uma oportunidade de avançar no tempo, na idade, de ter visto coisas que aconteciam dentro do catolicismo que eu frequentei, que é a minha origem, e que não acontecem mais hoje. Quando nós íamos a um ritual de uma missa e havia uma pregação do sacerdote, essa pregação ela era baseada essencialmente em ameaças, já? Porque faz isso, senão o inferno, e toda a pregação era muito baseada nessas ameaças, que foi o que nós acabamos de ver aqui, e com essa ponderação de Kardec, né? Essa coisa que o religioso coloca no início da sua
da sua fala, né, imagens mais impressionantes. Já foi o tempo em que isso realmente funcionou, e funcionou até bem, porque evitou que o homem fizesse coisas terríveis com medo daquilo que lhe era apresentado como o seu futuro e das dores, dos sofrimentos que ele bem conhecia, certo? Então, mas hoje em dia nós já passamos um pouco desta fase, e até mesmo essas pregações, esses sermões que nós ouvimos já não são não tem o mesmo conteúdo ameaçador que tinha quando na minha infância, certo? Quando eu frequentei, certo? Assiduamente, mais ou menos, certo? O catolicismo, certo? Então é tudo o sinal dos tempos, é a evolução do homem dentro da sua jornada, da sua caminhada, onde está incluído aí está incluído o entendimento e o fazer porque entende que deva fazer, e não pela ameaça de que é o que nós fazemos com a criança, né? Se não fizer isso, vai ficar de castigo, certo? Aí a criança é compelida a agir de uma determinada maneira e, através da repetição, vai adquirindo hábitos de não fazer, certo? É válido, mas é uma fase. Sim. Chega para um adulto e aplique o mesmo processo. Não vai funcionar, porque o entendimento já não é o mesmo. Então nós necessitamos cada vez mais de agirmos com relação à aplicação da religiosidade, não é da religião, é da religiosidade, isto é da crença num ser superior, do entendimento do que nós somos, para que estamos aqui. Nós precisamos cada vez mais entender isso, porque quando nós entendemos isso, nós passamos a pautar os nossos atos, a nossa fala, os nossos pensamentos até, certo? De uma forma que é mais condizente com aquilo que nós entendemos como sendo moral. Aí, nos dias de hoje, nós vamos encontrar, por consequência natural de tudo isso, uma sociedade dividida entre o domínio da fé e a banalização da fé, estertorando até encontrar o caminho do meio, não é? Porque está sempre a sabedoria. É, né? Verdade, está o equilíbrio, a compreender Deus, não é? A grandeza, a sabedoria, a importância dele em nossa vida, mas não com o objetivo de subjugar, dominar e cercear simplesmente por arbitrariedade, porque não tem nada a ver com Deus, essa postura. Continuamos? Vamos lá. Vamos ver o argumento do padre. Vamos lá. A igreja, com efeito, reconhece hoje que o inferno material é uma figura, mas isso não exclui a existência dos demônios. Sem eles, como explicar a influência do mal, que não pode vir de Deus? É a pergunta do padre, né? Quer dizer, ela não reconhece mais o inferno materialmente falando, mas ainda compreende que existem seres criados para o mal, o demônio, não é? Não reconhece o inferno material. Isso aí. Mas reconhece o inferno moral. Moral. Tá? É isso aí. É por aí. E que é o que o Espiritismo adota e prega. Tá? A doutrina espírita só vai nos esclarecer em relação a esses demônios, não é? Que não são seres criados para o mal. Mas são seres que ainda se comprazem no mal. É isso aí. É isso aí. Vamos lá. Aí Kardec responde: o Espiritismo não admite os demônios no sentido vulgar da palavra, porém sim os maus espíritos, que não valem mais do que aqueles e que fazem igualmente o mal, suscitando maus pensamentos. Sobre ele diz não serem eles seres à parte, criados para o mal e perpetuamente votados a isto. Espécie de párias da criação e algozes do gênero humano. São seres atrasados, ainda imperfeitos, mas aos quais Deus reservará o futuro. Nisso concorda o Espiritismo com a Igreja Católica Grega, que admite a conversão de Satã, alusão ao melhoramento dos maus espíritos. Interessante, né? É a Igreja Ortodoxa Grega que deve ser.
Notai também que a palavra demônio não implica a ideia de mau espírito, que lhe é dada pela acepção moderna, porque a palavra daimônio, grega, significa gênio, inteligência. Seja como for, hoje ela exprime um mau espírito. Ora, admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer, em princípio, a realidade das manifestações. A questão está em saber se são eles os únicos que se comunicam, como afirma a Igreja, para modificar a proibição. Para motivar a proibição, feita por ela, de se comunicar com os espíritos. Aqui nós invocamos o raciocínio e os fatos. Um outro argumento também, muito apresentado, seriam as próprias palavras do Cristo, que por diversas vezes ele cita a questão de Satanás, do demônio, nas escrituras sagradas. E isso serviria como base para dizer que se Jesus disse que o demônio existia, que Satanás existia, como é que nós vamos dizer o contrário a Luiz Guigino? Espíritos maus existem, ainda maus. Mas existem. por que Jesus teria citado demônio e Satanás? É porque era a crença e o alcance do povo naquela época. Jesus falava muitas coisas em termos simbólicos, certo? Utilizando a cultura, o conhecimento, os hábitos daquele povo para transmitir alguma mensagem. Qual seria, vamos dizer, a palavra utilizada por Jesus para se referir a um espírito que ainda pratica o mal, mas que não é, na sua essência, mal e não foi criado mal? Ele estaria contrariando tudo aquilo que aquele povo ainda adotava na sua crença. Então ele tinha que denominar de alguma forma, certo? Esse espírito que ainda... Você imagina se Jesus chamasse esses espíritos de irmãos? Porque ele já foi acusado de servir ao demônio, né? Combatendo o mal. Ele foi acusado de servir aos demônios. Quanto mais se Jesus, com o entendimento que tinha, fosse falar com esses espíritos de uma outra maneira, que não aquela que ele precisava se dirigir a eles naquele momento. Aí teria se tornado impossível a tarefa dele. Sabe, agora, lendo isso aqui, até me chamou a atenção o interesse de compreender a origem, como se organizou essa igreja católica grega. Porque Sócrates, ele já tinha uma ideia, sabe, de Deus da vida, tanto que ele é precursor do espiritismo, né? Eu fiquei curiosa, depois eu vou pesquisar a origem dessa igreja. Pesquisa e depois conta para nós. Certo? É isso aí. Vamos lá. Aí a gente já está chegando aí ao final do programa. Sim. Passou rápido. Dá tempo de ler mais um parágrafo aí, Maria de Fátima mesmo? Tá. Notai, porém, que essa palavra demônio não implica a ideia de um mau espírito, que lhe é dada pela acepção moderna, porque a palavra... eu já li isso. Já leu isso, né? Não, é importante lembrar isso aqui, né? Foi bom você reler, porque algumas palavras, elas foram mudando o seu significado ao longo do tempo. Então, a origem da palavra demônio não é essa que nós damos hoje. Sim. Mas hoje Kardec reconhece que ele diz, seja como for, ela hoje exprime um espírito mau. Então, a diferença dentro da doutrina espírita é que será reconhecido sim como um espírito mau, porém não como ser eternamente votado ao mal. E que não foi criado desse jeito, né? Que não foi criado mal, né? Que seria porque aí a gente volta no erro de fabricação, né? Se Deus criou um ser que já veio votado ao mal, então é um erro de fabricação. Então, por isso que ele chama pária da criação. Você não tem lógica, você vai tirando de Deus um dos seus principais atributos, né, que é a onisciência. Então não há como. Mais uma vez eu recomendo a leitura do livro A Gênese, no capítulo 3, para o entendimento disso que nós estamos falando aqui com maior clareza. E dito isso, chegamos ao final de mais um programa, desejando a todos muita paz. Semana que vem aqui estaremos juntos novamente, se Deus permitir. Muita paz, que Jesus nos conduza. Muita paz. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez, eu e meu parceiro Renato Souza, para darmos continuidade ao estudo da obra Revista Espírita do ano de 1859. E hoje vamos iniciar o mês de agosto, não é isso, meu parceiro? Perfeito, exatamente isso. Agosto de 1859. Avançamos bastante. Estamos no metade do livro. Você já prestou atenção nisso? Deixa eu fazer um aqui. Dá uma medida aí, olha mais só. ou menos a metade do livro, é isso então, aí. Com certeza. E hoje nós vamos começar com mobiliário de além-túmulo. Bastante interessante esse tema, né? Mobiliário de além-túmulo. Então vamos sem mais delongas, né, Renato? Vamos começar logo. Vamos começar. Então, vamos lá. Extraímos a seguinte passagem de uma carta que um dos correspondentes do Departamento do Jura enviou à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que diz o seguinte: como já vos tinha dito, senhor, os espíritos gostavam da nossa velha habitação. No mês de outubro passado, de 1858, a senhora Condessa de C., amiga íntima de minha filha, veio passar alguns dias em nossa mansão, acompanhada do filhinho de 8 anos. O menino dormia no mesmo apartamento que a mãe. A fim de que ele e minha filha pudessem prolongar as horas do dia e da conversa, a porta comum que comunicava seus quartos ficava aberta. O garoto não dormia e dizia à sua mãe: o que a senhora fará com esse homem que está sentado junto à cama? Ele fuma um grande cachimbo. Interessante, né? A mediunidade aflorada aí do menino de 8 anos, né? Veja como enche o quarto de fumaça. Mandai-o embora, ele sacode as cortinas. Tal visão durou a noite inteira. A mãe não conseguiu fazer a criança calar e ninguém pôde pregar os olhos. Essa circunstância não surpreendeu a mim nem a minha filha, pois sabemos que há manifestações espíritas. Quanto à mãe, imaginou que o filho sonhava acordada ou se divertia. Eis outro fato pessoal que comigo aconteceu no mesmo aposento em maio de 1858. É a aparição do espírito de uma pessoa viva que ficou muito admirada por ter vindo me visitar. Eis as circunstâncias. Eu estava muito doente e há tempos não dormia quando vi, às 10 horas da noite, um amigo da família sentado perto de meu leito. Manifestei-lhe minha surpresa por sua visita àquela hora. Disse-me ele: não fale, venho vê-la. Não fale, é preciso dormir. E estendeu a mão sobre a minha cabeça. Abri os olhos várias vezes para saber se ele ainda estava lá, e de cada vez que me fazia sinal para os fechar e calar-me. Ele girava uma caixa de rapé entre os dedos e de quando em quando tomava uma pitada, como fazia costumeiramente. Por fim, adormeci e ao despertar, a visão havia desaparecido. Diferentes circunstâncias me provaram que no momento dessa visita inesperada eu estava perfeitamente acordada e que aquilo que não era um sonho, quando de fato me visitou pela primeira vez, apressei-me em agradecer-lhe. Trazia a mesma caixa de rapé e ao escutar-me estampava o mesmo sorriso de bondade que eu notara quando me velava. Quando me garantiu não ter vindo, o que aliás não me foi difícil acreditar, porquanto não teria havido nenhum motivo que o impelisse a vir a tal hora passar a noite junto a mim, compreendi que apenas o seu espírito tinha vindo visitar-me, enquanto seu corpo repousava tranquilamente em sua casa. Aí ele coloca uma nota aqui, para olhar no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 7, no item 116. Aqui nós temos duas impressões, de duas situações diferentes, Renato? O menino que vê lá um espírito, pitando lá o cachimbo, e aqui um transporte, de um encarnado. Sim. Enquanto o corpo deitado lá dormia, descansava o corpo físico, ele vinha ter com uma pessoa através só do transporte do espírito, Renato? Exatamente. É emancipação, né?
Sim, Emancipação da alma, está lá no Livro dos Espíritos. Me lembrou uma questão importante do programa Consolação de Jesus, numa passagem que a gente fala, eu vou pesquisar aqui para trazer para vocês onde está a passagem do Evangelho de Mateus, né? De Jesus segundo Mateus, tá? Com relação a Jesus caminhando por sobre as águas. Sim, não é? Caminhando por sobre as águas. Então, o que acontece? Ele não precisaria estar necessariamente próximo, mas ele atendeu ao chamado de Pedro. Exatamente. Né? Ele atendeu ao chamado deles, o desespero, né? Atendeu ao chamado deles por causa de uma tempestade que estava atingindo ali a embarcação. Não é? Então, olha só o que é a mediunidade. Ele atendeu aquele chamado, ele estava ligado a eles, aos discípulos. Conectado, então, de onde ele estava, ele se projetou e apareceu ali volitando por sobre as águas. Exatamente. Não é? E há quem diga assim: mas espera aí, como é que pode uma coisa dessa? É porque aquilo ali era raso. Não, Pedro afundou. Exatamente. Não é verdade? Pedro afundou. E vocês aí, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, já ouviram a gente conversar sobre isso no programa Consolação de Jesus. O Espiritismo explica tudo isso muito bem, emancipação. E eu posso aparecer para você estando vivo. Dito morto, né? Que não está morto, né? Mas sim desencarnado. É muito possível, também é possível encarnado fazer isso, com certeza. Exatamente. Né? Para maiores explicações, além da proposta aqui pela editora, né, no Livro dos Médiuns, o Renato fala da emancipação da alma, está lá na segunda parte do livro Dos Espíritos, capítulo 8. Tá? Começa lá pela parte dos sonhos, sonos, enfim, visitas espíritas entre pessoas vivas, que é o caso, transmissão oculta de pensamentos. Exato. Então, busca na codificação, sempre a codificação, né? No Livro dos Espíritos, e nós teremos lá todas as respostas lá. Né? Sim, olha, Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Tem semelhante também em Marcos 6, em João. É só ir procurar lá, né? Jesus andando sobre as águas. Exatamente. Aqui a gente dá só um avanzinho premiere, né? Daquilo para vocês buscarem. Exato. Renatão, quer continuar aí? Vamos lá. Leitura? Então, continua Allan Kardec dizendo assim: os fatos de aparição são de tal modo numerosos que nos seria impossível registrar todos aqueles que conhecemos e dos quais temos fontes perfeitamente autênticas. De resto, hoje, quando esses fatos são explicados, quando se dá conta exatamente do modo que se produzem, sabe-se que entram nas leis da natureza. E desde então, nada tem mais de maravilhosos. Já demos deles a teoria completa. Não faremos senão a lembrar, em poucas palavras, para a compreensão do que vai se seguir. Se sabe que, além do envoltório corpóreo exterior, o espírito tem um segundo, semimaterial, que chamamos perispírito. A morte não é senão a destruição do primeiro. E aqui a gente faz uma paradinha aqui para falar a respeito justamente do princípio vital que Allan Kardec trata no Livro dos Espíritos, a partir da questão 60 até 70 e seguintes, né? Sim. Ele fala ali sobre morte do corpo físico, não é? Fala sobre seres orgânicos, inorgânicos, tudo isso e dá essa explicação, tá? Então ele continua dizendo: o espírito, em seu estado errante, conserva o perispírito, que constitui uma espécie de corpo etéreo, invisível para nós no estado normal. Os espíritos povoam o espaço, e se num momento dado o véu que nos oculta viesse a se levantar, veríamos uma inumerável população se agitar ao nosso redor e percorrer os ares, né? E haveríamos, sem cessar, as nossas ocupações, né? Observando e frequentemente se misturando às nossas ocupações. Tá. Aí sim, e aos nossos prazeres, segundo o seu caráter. A invisibilidade não é uma propriedade absoluta dos espíritos. A miúdo, ou a miúde, né? Enfim, depende da tradução, se nos mostram sob a aparência que tiveram em sua vida,
e existem poucas pessoas que, evocando suas lembranças, não têm o conhecimento de algum fato desse gênero. A teoria dessas aparições é muito simples e se explica por uma comparação que nos é muito familiar, a do vapor que, quanto está muito rarefeito, é completamente invisível. Um primeiro grau de condensação o torna enevoado, né? Aí você tem aquela impressão de ter visto assim, nossa, eu vi assim, né? Um vulto, coisa parecida. Né? Um vulto, uma coisa assim, né? Quanto mais condensado, passa ao estado líquido, depois ao estado sólido. Se opera alguma coisa análoga pela vontade do espírito na substância do perispírito. Isso não é, de resto, como dissemos, senão uma comparação e não uma assimilação que pretendêssemos estabelecer. Servimos-nos do exemplo do vapor para mostrar as mudanças de aspecto que pôde sofrer um corpo invisível, mas com isso não inferimos que haja no perispírito uma condensação no sentido próprio da palavra. Se opera em sua contextura uma modificação molecular que o torna visível, mesmo tangível, e pode lhe dar um certo ponto às propriedades do corpo, né, dos corpos sólidos. É aquela impressão que a gente tem. Nossa, mas nós vimos Jesus caminhando por sobre as águas. Exatamente. Mas era a projeção dele. Ele te dava a impressão de estar ali fisicamente, não é isso, Bill? Exatamente. Mas a presença ali era a presença perispiritual de Jesus. Exatamente. Para a galera que fica ouvindo muito, né, o perispírito, mas espírito, perispírito, essência, o perispírito aquele envoltório semimaterial, como diz o texto aí, e para vocês terem uma ideia, né, para quem nunca ouviu falar e não conhece, todas essas informações que nós recebemos do mundo espírita, né, Renato, de pessoa, eu ouvi Dr. Bezerra, ele viu o perispírito do Dr. Bezerra. Exato. Eu vi Joana de Andes, a pessoa também só quer ver gente boa, né? Só do naipe de Joana de Andes para cima. Eu vi um espírito ali sofredor. É o perispírito. Exato. Que é um corpo não tão denso quanto o material, contudo e entretanto também não tão etéreo quanto o espírito em si. Não é isso? Então você vai lá na segunda parte do livro dos Espíritos, a partir da pergunta 93. Sim. Que está antes ali, fica entre o perispírito e diferentes ordens de espíritos, antes da escala espírita. A escala espírita começa no item 100, né? Então você vai de 93 até o 95 falando sobre esse envoltório semimaterial. Então busquem lá na codificação, na Renato, o Livro dos Espíritos, para vocês entenderem de fato, né, o que é perispírito, tá? 93. Perfeito. Ele continua dizendo: sabemos que os corpos perfeitamente transparentes se tornam opacos por uma simples mudança na posição das moléculas, ou pela adição de um outro corpo igualmente transparente. Não sabemos exatamente como opera o espírito para tornar visível seu corpo etéreo. A maioria mesmo, entre eles, disso não se dá conta. Pelos exemplos que citamos, concebemos sua possibilidade física e isso basta para tirar desse fenômeno o que haja de sobrenatural à primeira vista. Vale lembrar que nós estamos aqui no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, 1859, dando continuidade aqui, Renato Souza, aqui no texto citado. Perfeito. Ele continua dizendo: o espírito pode, pois, o operar, seja por uma simples modificação íntima, seja assimilando uma porção de fluido estranho que muda momentaneamente o aspecto de seu perispírito. Essa última hipótese é mesmo a que ressalta das explicações que nos foram dadas e que relatamos ao tratar desse assunto, maio, junho e dezembro do mesmo ano, né, que ele vem citando. Exatamente. Então, ele continua dizendo, Bill, é importante aqui uma coisa que ficou na minha mente, né? Essa faculdade que tem o espírito, o perispírito, o espírito. Sim, porque não, parte, né? De manipular os fluidos,
de acordo com a sua evolução, de acordo com a sua possibilidade, né? Para poder ele fazer aquilo que está no desejo dele. Exatamente. Eu preciso aparecer para o Renato. E aí, como é que eu vou fazer aqui? Olha, eu tenho condições de fazer isso, manipular isso aqui, e aparecer para o Renato dentro de uma órbita, né? Dentro de uma concepção que ele saiba quem sou eu. Sim. Não é? Então ele vai manipulando. Isso tudo é manipulação de fluido, né? Sim, sim. A gente já falou aqui, agora não vou lembrar o programa, que eu nunca lembro não. Renato que é um cara que lembra de tudo. Mas, menos. Nós já falamos algumas vezes aqui, ou alguma vez, sobre a plasticidade, a elasticidade perispiritual. Né? E como o Renato lembrou bem, existem espíritos que estão ainda muito agarrados à matéria, então eles não se dão conta dessa possibilidade. Sim. Né? Como, por exemplo, como se pede, faz o evangelho em voz alta. Por quê? Porque muitos espíritos acham que precisam e não conseguem realmente, por conta dessa conexão ainda com a matéria, né, Renato? Eles acham que tem os pensamentos. Ouvido físico. Exatamente. E não é bem assim. Só que não precisa disso. Então, a partir do momento que eles descobrem isso, eles vão começar a captar através do pensamento. Então, não precisaria mais ler em voz alta. Uhum. Mas, de maneira geral, a gente faz isso por causa desses espíritos. Uhum. Né? Porque não tem essa percepção, né, da possibilidade deles. Então, através dessa plasticidade, eles vão se enquadrar diante daquilo que nós cremos. Como ele fala aqui no texto, né, o espírito lá pitando ali um cachimbo. Uhum. Quer dizer, quando nós formos embora, eu e o Renato, que não estamos com pressa, não pretendo ir agora, não. A gente está passando para trás da fila. Não, vai você, não, agora vai o outro, vai você na frente. A gente não pretende ir agora. Mas, se for o caso, ok, né? A gente tem que estar pronto. Uhum. Mas, enfim, brincadeiras à parte, como vocês irão nos identificar? Por algumas características, por algumas situações que nós falamos, que nós estamos acostumados a nos apresentar. Então, é isso, né, Renato, que vai fazer com que as pessoas nos identifiquem. Uhum. Né? Uhum. Então, através dessa plasticidade perispiritual que a espiritualidade se comunica conosco, né? Para dar veracidade àquilo que eles estão falando. Podemos até aparecer com cabelo. Aí mas o rostinho é o mesmo. Se for com cabelo, o pessoal, não são eles não. Não são eles não, mas o rostinho é o mesmo. É para poder mostrar, olha, lembra, eu tinha cabelo, mas né? Se for careca e de óculos, são eles mesmo, meus irmãos. Né? Boa, viu? Essa foi muito boa. Então vamos lá, vamos continuar aqui, Renatão. Vamos lá. Uhum. Se alguns críticos ainda nos censuram pelo fato de estarmos avançando muito na teoria, responderemos que não vemos razão alguma para nos manter na retaguarda quando encontramos uma oportunidade para avançar. É importante. Você se há como avançar, para que vai ficar retendo, né, o progresso, ou retendo ali o conhecimento? Sim. Vamos seguir adiante, né? Os experimentos são necessários, mas há o momento de você reter, há o momento de você avançar, enfim. E obviamente, né, Renato, a espiritualidade está no comando disso tudo. Até onde a gente sabe, não é? E até onde nos foi colocado, né? Porque até agora não houve nada que modificasse o que está escrito, nós ainda estamos muito longe daquilo que o próprio Livro dos Espíritos fala. Você vai evoluir até X. Exatamente. Não é? Exatamente. Até espírito, não é isso? Puro. E a gente só conhece um, né? A gente só conhece um. Né? Espírito puro, até ali. Dali para lá, nós não sabemos de nada. Então, é até ali. É essa a nossa concepção. Essa é até ali. Exatamente. Então, ali eu paro. Né? Ali eu paro. Dali para lá é outra história. A gente não tem que ir. Coisa não. A meta é, como você falou, lá na escala espírita. Espírito puro. Uhum. Essa é a última escala. A última escala. Acabou. E até eu e o João Nogueira conversamos, discutimos sobre isso, né? Na gravação que a gente fez do Boa Nova, lá pelo posto, Uhum. Né, da questão dessa finitude da evolução. Exato. Esse é o último estágio. É o que a gente sabe. É o que a gente sabe. É o que a gente sabe, é o que está aí. É o espírito puro. Agora, vai evoluir mais? Vai evoluir para onde? A faixa é essa, espírito puro. Agora, como dizem que Maria está na mesma categoria, né, de Jesus, mas entrou depois, obviamente Jesus já está lá no top da categoria. Exato. Mas a gente sabe também que
que existem espíritos mais avançados do que Jesus, está lá na Caminho da Luz, né, na Gênese Planetária, os espíritos que corroboraram ali, né, com o Criador, para efetivarem tudo isso que é material que nós conhecemos, né, espíritos da mesma categoria que Jesus, aqueles que o assistiram também quando ele encarnado estava, talvez mais evoluídos, mas enfim, é uma coisa tão abissal que não tem como a gente ficar falando aqui, até porque a gente não sabe também. A gente não sabe, né? Agora, e não tem que pensar no depois. Nós temos tanta coisa para fazer ainda que não tem que pensar no depois. Até chegar em espíritos mais ou menos, falta muito. Falta muito. Em espíritos puros. Meu Deus. Jesus tem um espírito lá, quadrilenar, quintelenar. Nós somos o quê? Bilenares, milenares. Então, meu amigo, vamos parar por aí. Com certeza. Né? Vamos continuar então aqui, Renato. Se ainda estão se distraindo com as mesas girantes, sem saber por que giram, não é motivo para nos determos no caminho. O que o Kardec está dizendo aqui? Tem pessoas que ainda estão, naquela época, né? Pensando nas mesas girantes, Exato. mas eles já tinham avançado. Aqueles que querem ficar pensando nas mesas girantes, ok. Perfeito. O que nós não podemos é esperar... vamos parar aqui, eu e o Renato, porque as pessoas precisam vir atrás da gente. Não é assim. Não. Nós temos que avançar, primeiro, porque nós também precisamos avançar. Segundo, porque outras pessoas estão avançando, né, Renato? E não é justo que aqueles que estão avançando esperem aqueles que estão ou não estão querendo avançar. Muito embora, tem isso também. Sim, muito embora ainda existam aqueles que precisam ainda ir lá nas mesas girantes, sim. Nós já passamos por lá, nós já compreendemos, nós já estudamos, nós já lemos, mas existem outros, então vai estar lá, na jurisprudência, vai estar lá na doutrina. Ninguém deixará de ser assistido. Não, sem dúvida, para você ir lá buscar, olha, a partir daqui, foi daqui que eu parti e que todos devem partir também, de um estudo. Exatamente. Não é verdade? De um experimento. Exatamente. Né? E cada um busca ali, dentro do seu entendimento, a sua verdade. O que não pode acontecer, e está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, a lei do progresso, né? É reter o progresso. Exato. Tem que caminhar para frente. Perfeito. E cego não guia cego. Então, nós estamos caminhando, embora de forma coxa, né, manca, mas estamos caminhando para frente. Ou pelo menos estamos, como o Chico diria, né, rastejando, mas sempre para frente. Sim, né? sim. Então a gente não pode esperar o próprio Emmanuel dizia para ele, Chico, se for cair, caia para frente. Exatamente. Porque ele dizia, mano, eu vou cair. Né? Tô passando mal, eu vou cair. Tá, Chico, mas caia para frente. Exatamente. Não cai para trás, não. Olha os ensinamentos aí de Emmanuel. Grandes ensinamentos, né? Então vamos lá, dando continuidade aqui, que a gente já está quase se aproximando, né, do final do programa, mas ainda temos um tempinho. O Espiritismo, sem dúvida, é uma ciência de observação, mas talvez ainda seja mais uma ciência de raciocínio, e o raciocínio é o único meio de fazê-lo progredir e triunfar de certas resistências. Tal fato é contestado unicamente porque não é compreendido. Eu não sei, eu não consigo entender, então não acredito e está errado. E não é fecha assim. a tampa e Fecha pronto. A tampa e pronto. Não é. A explicação lhe tira todo o caráter maravilhoso, fazendo-o entrar nas leis gerais da natureza. Eis porque vemos diariamente pessoas que nunca viram e creram, simplesmente porque compreenderam, quando outras viram e não creem, porque não compreendem. Fazendo entrar o Espiritismo no caminho do raciocínio, nós o tornamos aceitável para aqueles que querem conhecer o porquê e como de todas as coisas. E o número destes é grande neste século, pois a crença cega já não faz parte dos costumes. Ora, se não tivéssemos senão indicado a rota, já teríamos a consciência de haver contribuído para o progresso desta nova ciência, objeto de nossos constantes estudos, mas voltemos à nossa tabaqueira. E aqui a gente vai dar uma pausa aqui, porque a gente está chegando ao final do programa, né, Renato? Para a gente finalizar. Perfeito. Aqui. E eu só queria levantar aqui a questão de que está no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 20 e 29, a questão do porque me viste, né? Exatamente. Ele já alertava, ele já fazia esse alerta, né? Exatamente. Então tá bom, precisas ainda do experimento? Então tá aqui, toca aqui. Toma as chagas aqui, olha as chagas. Toca aqui, precisa do experimento. Exatamente. E é justamente o que Kardec fez com a doutrina. Exatamente, a gente tem que ver que nem tudo que a gente não vê, não existe. Por exemplo, o oxigênio que você respira. Respirem fundo aí, vocês estão nos ouvindo agora. Respirem fundo. Para de respirar um pouquinho para ver o que acontece. Oxigênio. Você não o vê, mas você sabe que ele existe e que ele é vital. Te dá logo
Perfeito. Prende a respiração, como o Renato sugeriu, você vai ver se vai te dar palpitação, vai te dar ânsia. Ver se o oxigênio existe ou não existe. Perfeito. Não é isso, Renato? Perfeito. É isso aí. Acabou, Bill. Acabou, chegamos ao final de mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, o ano de 1859. Semana que vem estaremos juntos. Muita paz a todos. Renato Souza. Até o próximo programa. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.